gente está ainda no tópico, né, do espalhamento, né? E vamos considerar hoje simetrias internas, né? Isso foi um pedido do Eric, né? Por isso é muito bom que ele esteja presente para assistir a aula, mesmo que seja gravando, né? E eu devo dizer o seguinte, que eu fiz uma adaptação do que está lá no Weiner, no caso relativístico, para o caso não relativístico, né? Como as simetrias internas realmente não interessam para o espaço-tempo, essa é a definição delas, né? Então, eu imagino que vai dar tudo certo. Né? Mas vocês fiquem atentos, né, para ver a hora que eu eventualmente colocar algum pressuposto aqui que não está dentro do que nós estamos considerando nem nada, né? Mas para falar sobre as simetrias internas, a gente tem que voltar um pouquinho e estabelecer uma outra forma para a matriz S, na verdade. Uma forma bastante óbvia, mas que a gente não chegou a considerar explicitamente aqui, né? A gente, só para relembrar, né, a gente considerou dois conjuntos de estados, estados in e estados out, né? Tá certo? Que eles eram autoestados do hamiltoniano completo, hamiltoniano de interação, satisfazendo condições de contorno distintas uns dos outros, né? No caso dos estados in, por exemplo, os mais, né? Você imaginava que se você montasse um pacote de onda com seus estados in, certo? Se você fizesse isso aqui, evoluísse o seu pacote de onda no tempo, tá? Quando você fizesse o tempo t tender a, quer dizer, deixa eu começar a frase de novo, né? A condição sobre os estados in é que eles fossem tais que, quando você montasse um pacote de onda com os estados in, que a gente chamava de Cg mais t, tá certo? Os estados in fossem de tal forma que a evolução de qualquer pacote de onda que você montasse com eles tendesse a uma superposição de estados livres quando o tempo t tendesse a menos infinito, né? Então, se o tempo t tendesse a menos infinito, né, essa expressão ela tenderia a um φg de t, que seria dado para integrante alfa, g de alfa, e a menos i é alfa t sobre acortado, φ alfa, certo? Onde esses φ alfa que estão aqui são autoestados do nosso hamiltoniano livre, certo? São os estados H0. Então, o psi mais, ou seja, in, né, psi in, ele satisfaz essa condição de contorno. Quando o tempo t tende a menos infinito, ele se comporta, né, como um estado livre. É claro que você não pode falar, você tem que usar essa maneira de falar, porque o psi alfa mais, ele é um autoestado hamiltoniano. Como autoestado hamiltoniano, ele não evolui, né? A evolução do tempo dele é uma fase, né? Uma fase inobservável, na verdade. Exponencial de menos i alfa t sobre acortado. Então você não pode chegar e falar do limite desse cara sozinho quando o tempo t tende a menos infinito, ou quando o tempo t tende a mais infinito. Não tem sentido falar isso, porque o limite é uma fase, vezes isso. Agora, se você falar de uma superposição não é um autoestado do seu hamiltoniano. Então esse cara evolui, né? Então, se você tem alguma condição de contorno a impor, você tem que impor sobre os pacotes de onda e não sobre
o estado, o autoestado hamiltoniano em si. Né? A condição análoga sobre os psimenos, né, é a seguinte: quando o tempo t tende agora a mais infinito, tá certo? Ele se comporte como uma superposição de estados livres, certo? Então essa é a nossa brincadeira, né? É encontrar duas bases de estados, psi-in, psi-out, mais e menos, que são bases de autoestados do hamiltoniano. Isso está associado aqui a um problema de autovalores contínuos, tá certo? E satisfazem condições de contorno distintas, tá certo? Através dessas equações que a gente colocou aí. Há uma relação, né, dada por essas condições de contorno entre o psi-alfa mais menos e o φ-alfa. É essa relação que a gente precisa dar uma olhada nela agora, tá certo? Por exemplo, o nosso psi-alfa mais menos, psi-g mais menos, você pode escrever como sendo exponencial de menos i ht psi-g mais menos. Aqui tem uma dependência em t, certo? E aqui não tem. Então, esse psi-g mais menos é essa mesma superposição, só que sem esse fator exponencial de menos i alfa t sobre h cortado. Está bem claro, né? Se você aplicar esse operador a esse cara sem esse fator, você vai ganhar esse fator, né? Porque esses caras são autoestados do H. Da mesma forma, a relação entre o φg de t e o φg, né, é a mesma coisa, só que com um exponencial de menos IH0 t. Ao invés de H, H0. Aqui você usa a mesma lógica. Sem o exponencial de menos I alfa t sobre H cortado, isso aqui é o φg. Então, se eu aplicar exponencial de menos IH0 t sobre H cortado, sobre H cortado. É uma notação meio dual, né? Eu estou usando o livro do Weinberg para falar disso e também as notas de aula sobre o outro livro do Weinberg. Num livro do Weinberg, o H cortado é diferente de um, no outro o H cortado é igual a 1. Então, às vezes, o H cortado some da brincadeira. Se você aplicar exponencial de menos IH0 t sobre H cortado, dado que o φ-alfa é autoestado de H0, aplicar sobre o φg, que é esse mesmo cara, só que sem isso, vai fazer com que esse fator apareça. Né? Então, essas duas relações aí fazem com que a gente consiga agora estabelecer uma relação entre o φg, o psi mais menos g, e o φg. Né? De que maneira? Você olha pelo seguinte: se você multiplicar o exponencial de IHT sobre H cortado pelo psi-g mais, por exemplo, né? Bom, vou fazer logo os outros. Psi mais menos. O que você obtém aqui nessa história, né, invertendo essa relação que está aqui, é o psi-g mais menos. Né? Portanto, acontece o seguinte: se você fizer o tempo t tender a menos infinito ou mais infinito, né, dessa relação que está aqui, né, o que você obtém desse lado vai ser exponencial de IHT sobre H cortado, desculpe, que é o φg de t, né? φg de t. Isso por causa do que eu exigi. Eu exigi que psi mais menos, né? Essa relação grande que eu escrevi aqui, eu posso escrever pequenininho, então é assim: psi-g mais menos de t tende, quando t tende a menos mais infinito, ao φg de t. Tá certo? Então, esse cara, φg de t, por sua vez, né,
ele é dado pelo exponencial de menos I H0T sobre H cortado φg, né? Tá certo? Então, o que acontece aqui é que a gente finalmente, né, encontrou uma relação entre esse objeto e esse objeto que está aqui, tá certo? O que a gente encontrou é que tem um operador ômega, que eu posso escrever como exponencial de IHT, exponencial de menos IH0T sobre H cortado, tá certo? E ele está em dúvida se essa é a aula certa ou... Pode ser que ele estivesse não querendo ir para a aula, está indo para a sala dele, ele escreveu para ter aula. Aí certo, eu peguei. Então, o que a gente acaba de descobrir aqui é o seguinte, é que o ψg mais menos, esse cara que está aqui, ele é igual a esse ômega de menos mais infinito vezes o φg, que é a superposição em estados livres. Tá certo? Esse aqui, né, é o ômega de t, que eu chamei de ômega de t. Claro que esse operador é um operador unitário, né? Esse ômega de t que está aí, né? Se calcular o Dagger dele, né, você vai ficar exponencial de mais IH0T sobre H cortado, exponencial de menos IHT. Multiplica menos dá 1. Tá? Então, essa relação vale para qualquer superposição com qualquer G de alfa, tá certo? Dos estados psi alfa mais ou menos. Não faz. Então, se isso vale para qualquer G de alfa, né, eu posso, em particular, tomar o G de alfa, delta de alfa menos alfa zero, por exemplo, né, e pronto. Né? Essa relação que está aqui, portanto, vale entre os estados in e out, eles mesmos, com os estados livres. Tá certo? Então a gente tem essa relação entre esses caras que estão aí. Né? Agora eu vou só lembrar a vocês, né, de uma coisa do que era a matriz S, essencialmente. Né? Como é que funcionava a matriz S? Só tenho a declarar que está difícil apagar esse quadro. Não é por nada não. Os caras não dão aula e não apagam, e aí sobra para o próximo, né? Sempre. Então, a matriz S, né, S é beta alfa, né, a gente definiu assim, psi beta menos, psi alfa mais. Foi isso? Essa era a expressão da matriz S, ou seja, isso era de certa maneira encontrar esse estado beta dentro do estado mais alfa evoluído. Né? É claro que a gente não pode usar essa linguagem completamente imprecisa, né, para falar disso, porque tanto o estado beta quanto o estado alfa são autoestados hamiltonianos e, portanto, não evoluem. Né? Mas vamos supor que a gente escreva agora tanto o psi alfa mais como o psi alfa menos em termos daquela história que está ali. Né? Então, o psi beta menos, por exemplo, eu posso escrever como sendo ômega de mais infinito φ beta. Não é isso? Vai melhorar, vai melhorar. Para mim também está difícil. O psi alfa mais, né, a gente pode escrever como ômega de menos infinito φ alfa. Tá certo? Isso significa que você pode escrever isso aqui como sendo φ beta ômega menos infinito, mais infinito, Dagger
ômega menos infinito φ alfa. Certo? E vocês lembram que a gente definiu um operador S, né, nessa história? Né? Nosso operador S, ele era o elemento de matriz entre estados livres, né, que produzia a matriz S. Essa foi a definição do operador S. Né? Se existe um conjunto de elementos de matriz, como esses, né, existe um operador S cujos elementos de matriz entre estados livres, entre uma base em geral, né, mas entre estados livres em particular, produz a matriz S. Se eu comparar isso aqui com isso daqui, eu vou ver que os elementos de matriz desse tal operador S, entre quaisquer vetores base do meu espaço, dá sempre a mesma coisa que os elementos de matriz desse operador daqui entre os mesmos vetores base. Conclusão, os operadores coincidem. Né? Então eu tenho uma expressão para o operador S, que é isso aqui. Ômega, que você pode pensar assim. Limite quando T tende a infinito de ômega d'água de T, ômega de menos T. Deixa eu ver se é assim que o cara coloca. Certo? Portanto, isso daqui vira o limite, quando t tende a infinito, o ômega d'água. Olha quem é o ômega. O ômega d'água vai ser exponencial de IH0T sobre H cortado T0 isso, melhorou. Então T tende a infinito e o T0 tende a menos infinito, né? T tende a infinito, T0 tende a menos infinito. E aqui eu tenho exponencial de IH0T, exponencial de menos IHT sobre H cortado. Multiplica por exponencial de IHT sobre H cortado, né? Só que T0, né? Então isso aqui eu vou ter exponencial de menos IHT menos T0 sobre H cortado, exponencial de menos IH0 T0 sobre H cortado. Então essa é uma expressão que eu ainda não tinha colocado aí para vocês, mas acho que vale a pena a gente colocar essa expressão para a matriz, para um operador S, né? Porque é uma expressão que envolve explicitamente o hamiltoniano, né? E o hamiltoniano livre. Tem várias coisas interessantes aqui, né? Primeiro, é que a dinâmica do sistema está totalmente contida, pelo menos é o nosso dogma, contida dentro do hamiltoniano. Né? Então, isso mostra que a matriz S, e por analogia, né, o operador S, certo? O operador S é exatamente a mesma coisa que a matriz S, né, numa base, só a projeção dela numa base. Então, o operador S ou a matriz S também contém toda a dinâmica do seu sistema.
Tá certo? Quer dizer, discutir o seu sistema em termos da matriz S ou em termos da equação de autovalores, da equação de Schrödinger, etc. e tal, em princípio, do ponto de vista dinâmico, deve ser a mesma coisa. Certo? Outra coisa interessante aqui é que a gente tem que lembrar que o H é H0 mais V, né? Tá certo? Essa é a nossa hipótese, né? Então, o que aconteceria, por exemplo, se o H0 comutasse com o V? Né? O H0 comutasse com o potencial durante a interação. Né? Se o H0 comutasse com a durante a interação, o H0 comutaria com o H. Né? Nesse sentido, né? Esse operador que poderia passar para cá, você teria pura e simplesmente, né? Exponencial de IH0 T menos T0, exponencial de menos IH T menos T0 sobre H cortado. O H você separa essas duas coisas, você ia ficar só com o potencial de interação aqui no meio desses dois caras. Né? Agora, isso seria uma verdadeira catástrofe. Né? Porque se o H0 comutasse com o V, e, portanto, comutasse também com H, o H0 teria o mesmo conjunto de autoestados que o H. Né? Teria uma base de autoestados comuns. Então, o φ e o ψ mais menos seria a mesma coisa. Né? Se eles são a mesma coisa, não tem interação, né? Tá certo? Porque a graça da história é que você tem estados interagentes diferentes dos estados livres. Né? Para você poder ter alguma informação sobre a interação entre as partículas. Então, H0 e V não devem comutar, em geral. Né? Eles não podem comutar. Eles comutarem significa que você tem uma dinâmica trivial para o seu sistema físico. Certo? Então, isso aí são coisas gerais sobre a matriz S. Deixa eu definir agora uma transformação de simetria interna. Certo? Vou só guardar aqui a definição do ômega, né? E a definição do S também. É isso, o S é limite entre infinito, zero menos infinito, de ômega de T, ômega de T0. Vou deixar isso aqui no cantinho aqui, porque eventualmente a gente pode voltar a precisar disso. Se fosse lá naquele quadro bonito, não precisava de nada disso. Mas aqui, conversa diferente. Então, o que eu estou chamando aqui de uma simetria interna? Né? Uma coisa que eu vou chamar de uma simetria interna é algo que não afeta índices, né, ou rótulos no meu vetor de estado, que sejam rótulos tipo espaço-temporais. O grande rótulo espaço-temporal do meu vetor de estado são os momenta, né? Tá certo? Ainda existem outros rótulos, aí tem uma discussão que precisa ser explitada, né? Para você. Só vai ficar claro no semestre que vem. Né? Você é um cara puto da vida com spin, então só no semestre que vem isso vai ficar claro. Mas, por enquanto, vamos antecipando. Né? O
Por exemplo, quando você fala do estado de uma partícula, né, psi de P sigma, né, e mais outros números quânticos que possam ser necessários, esse sigma, que é o rótulo de spin, ele é tomado como um número quântico completamente independente do P. Né? Ele não é tomado como um número quântico espaço-temporal. Né? Você pensa, tem um grau de liberdade a mais, um grau de liberdade interno da partícula, que é o spin, e esse grau de liberdade não é afetado de maneira nenhuma pelo espaço-tempo. Então, se eu falar de uma simetria interna, em princípio eu deveria estar permitindo que o spin pudesse ser atuado, tá certo? Sobre essa simetria interna. Quer dizer, eu aplicasse um certo operador unitário ao meu vetor de estado, e meu operador unitário terminasse com um valor diferente de spin, o meu estado fosse levado num outro estado com um valor diferente de spin, ou valor diferente de helicidade, seja lá o que for. Né? Nós não vamos fazer isso. Né? Nós não vamos alterar o spin por qualquer tipo de operação de simetria interna. Né? E a razão disso é porque, no caso relativístico, é possível a gente mostrar que os índices espaço-temporais e de spin estão intrinsecamente ligados. Eles são necessários para uma representação unitária do grupo de Poincare no espaço de Hilbert. Certo? Então, essa é uma informação que eu estou dando sem prova nesse curso. No outro curso vai ter prova dela. Certo? Mas nesse curso eu estou dando sem prova. Ou seja, spin aqui na mecânica quântica não relativista costuma ser visto como algo completamente independente do espaço-tempo, dos índices espaço-temporais. Isso não é verdade. Tá certo? Isso não é absolutamente verdade. Mas a gente só consegue ver isso quando a gente vai procurar enxergar o nosso sistema como um sistema que possui simetria de Poincare. O quê? Então, isso é importante dizer porque isso é uma pergunta possível e razoável, que qualquer um aqui poderia fazer. Poxa, professor, mas você está excluindo o spin, né, das transformações de simetria interna? Sim, estou excluindo o spin. Certo? Por quê? Porque, relativisticamente falando, o spin tem características ligadas à estrutura do espaço-tempo. Tá certo? Agora, não relativisticamente falando, é outra coisa. Né? Aqui eu também estou lembrando para vocês uma coisa que a gente falou lá no início do curso, né? Que é o teorema de Wigner. Né? Falamos do teorema de... Bom, tem falando de vários teoremas de Wigner, mas o teorema em particular que interessava, né, aqui mais, era aquele que dizia o seguinte, que se você tivesse uma operação de simetria, tá certo? Essa operação de simetria seria equivalente a você ter um operador no espaço de Hilbert atuando, que tinha que ser necessariamente unitário ou anti-unitário. Quer dizer, uma operação de simetria era uma operação que pegava todos os seus vetores de estado do espaço de Hilbert e levava num outro conjunto, um automorfismo, vamos dizer assim, do seu espaço de Hilbert. Levava psi em psilinha, Ki em quilinha, Fi em filinha, mas sempre pela mesma forma, né? Um deslocamento, uma mudança global do seu espaço de Hilbert. Então, o que o Wigner mostrou é que isso é equivalente a você ter um operador atuando no espaço de Hilbert com essa característica. Pega o Fi leva em filinha, pega o Psi leva em psilinha, pega o Ki leva em quilinha. Né? Mas não só isso, como a definição de simetria como sendo uma operação que mantém invariantes as probabilidades, ou as amplitudes de probabilidade, né? Na verdade, as probabilidades, faz com que esse operador necessariamente tenha que ser um operador unitário ou anti-unitário. Certo? Então, se a gente está falando de uma operação de simetria, a gente já está, então, pensando que a nossa operação de simetria, que vamos chamar de T, né?
ela vai ser associada no espaço de Hilbert, né, a um certo operador unitário ou anti-unitário, né? Nós vamos particularizar nossa análise para operadores unitários aqui, né, por um motivo que vai ficar claro mais à frente, né? Então, essa operação de simetria T tem que ter no espaço de Hilbert um operador U de T associado a ela. Tá certo? Esse é o teorema de Wigner. Se isso é uma operação de simetria, tem que ter um operador associado a ela no espaço de Hilbert. Faça esse serviço. Nós vamos discutir essa questão, né, inicialmente sobre uma base de estados livres, né? Então eu vou chamar de U0 esse T, porque eu vou definir a ação desse U0 sobre estados livres, tá certo? Então esse U0 de T, atuando num estado de uma partícula, por exemplo, C de P, sigma N, tá? Vou colocar assim, P são os rótulos de energia e momento, sigma, espinha, helicidade, outras grandezas desse tipo, N, o resto, né? Os outros rótulos que eu precisar para caracterizar o meu espaço de Hilbert, ou para caracterizar a minha base, né? Então, o que eu vou pedir desse cara é que a ação dele sobre esses φs, exatamente, estados livres, né, de uma partícula, né, que essa ação ela se vê assim, somatória em N', um D de N', N de T vezes um φ de P sigma N'. Então, olha aquilo que eu estava dizendo, né? Isso daqui é a definição de uma simetria interna. Tá certo? Ela não mexe no índice de momento, não mexe no índice de spin ou helicidade, ela vai mexer apenas nos outros índices possíveis que eu venha a ter dentro do meu estado que está aí. Tá certo? Muito frequentemente, as minhas operações de simetria formam um grupo. Mais frequentemente ainda, formam um grupo contínuo, né? Um grupo de Lie. Tá certo? A gente, em geral, está interessado na chamada componente conexa com a identidade desse grupo de Lie, né? Ou seja, a gente está interessado em transformações, em situações onde eu possa efetuar transformações que diferem pouco da identidade. Tá certo? Se eu estiver interessado nesse tipo de situação, necessariamente eu tenho que estar trabalhando com um operador unitário representando a minha operação de simetria. Porque a identidade é um operador unitário. Se você tiver transformações infinitesimalmente próximas à identidade, elas vão ter que ser infinitesimalmente unitárias. Certo? Então, se você tiver um operador anti-unitário aqui, você não tem como conseguir a identidade no limite que o parâmetro da sua transformação vai para zero, por exemplo. Né? Então, essa é mais uma hipótese nossa. Nós estamos trabalhando com operadores unitários, o que nessa discussão que nós estamos fazendo aqui significa que o caso de transformações infinitesimais está contemplado. A gente pode trabalhar com transformações infinitesimais. Né? Bom, se você aplicar dois caras desse aqui, né, no estado livre, você vai obter o quê? Né? Você vai obter soma sobre N duas linhas, N', né? Aqui você tem o φ de P
T sigma N duas linhas. Aqui você vai ter um D de N' N de T. Aqui você vai ter um D de N duas linhas, N', aqui de T', né? Tá certo? E se ainda por cima acontece dessas operações formarem um grupo, né? E de você ter uma representação desse grupo no seu espaço de Hilbert, então, o fato de você ter uma representação significa que isso daqui tem que ser o zero de T', certo? E o zero de T', né, aplicado no φ de P sigma N, ele nos dá o somatório sobre N duas linhas de N duas linhas N de T', φ P sigma N duas linhas. Né? Compara uma coisa com a outra. Né? Isso aqui tem que ser igual a isso, se isso for igual a isso. Né? Então, esses seus Ds tem que satisfazer essa regra que está aqui. Onde T' representa uma operação composta. Certo? Isso aqui significa que essas matrizes D que estão aparecendo aqui têm que ser também representações do seu grupo. Certo? O que é uma representação? Né? Uma representação é um mapeamento, né, do seu grupo, do seu conjunto, num conjunto de operadores lineares. Cada operador linear está associado com uma transformação. A composição de duas transformações dá uma terceira. Isso significa ter um grupo, né, satisfazendo aquelas propriedades, identidade, inversa, né, suscetibilidade, etc. A composição das duas transformações lineares dá a transformação linear associada com a transformação composta. Né? Isso aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, se eu tenho uma representação da transformação de simetria no espaço de Hilbert, ou seja, se no espaço de Hilbert isso aqui acontece, se eu tenho uma representação, nesse caso uma representação unitária, né? Então esses Ds que aparecem aqui são obrigados a serem uma representação do seu grupo. Só que uma representação de dimensão finita. Né? Por que eu estou falando de dimensão finita? É só analisar esses rótulos. P sigma N. Né? O único rótulo de dimensão infinita que eu tenho é P. Eu posso trocar esse rótulo para um outro rótulo de dimensão infinita, que é X. Tá certo? Mas as únicas variáveis que a gente conhece que variam de menos infinito a mais infinito continuamente são P e X. Né? Usualmente a gente tem também energia que pode variar dessa forma, né? Principalmente a energia de uma partícula livre, mas a energia de uma partícula livre está codificada aqui dentro também. Quer dizer, esse P aqui, se eu pensar do ponto de vista relativístico, está incluindo as quatro coisas: energia e momento. Né? Então, o sigma é spin. A gente está acostumado a imaginar que spin, a gente não conhece, né? Eu vou colocar a coisa dessa forma. A gente não conhece partículas de spin contínuo, nem isso é permitido em 4 dimensões, tá certo? Portanto, esse rótulo sigma também é um rótulo limitado, ele varia de menos JJ, por exemplo, coisa desse tipo. Resta esses rótulos N, né? Esses rótulos N, eles não podem incluir nada que seja variável contínua, simplesmente porque a gente não conhece. A gente não tem acesso a variáveis físicas, né, a serem medidas com essa característica. Se os N's variam numa faixa, né, discreta, limitada, então essas representações D de N, né, essas matrizes D de N, N', N', N, são matrizes de dimensão finita.
certo? Isso que são necessariamente representações unitárias de dimensão finita do meu grupo. Que elas são unitárias também é fácil de ver, basta impor a condição que o 0 da H é 1, você vai ver que o D da H vai ser 1 também, certo? Então essa é uma primeira coisa, né, sobre as transformações de simetria interna, né? Essas transformações de simetria interna são para um espaço de uma partícula, né? Foi assim que a gente começou a brincadeira. A gente pode generalizar a coisa agora para uma base no espaço de N partículas, né, com N indefinido, em princípio. Então isso aqui vai permitir que a gente generalize a ação do nosso zero de T seguindo as regras usuais que a gente conhece do produto tensorial, né? Então o zero de T atuando no estado livre, né? Assim por diante, né? Isso vai nos dar a somatória N barra 1, N barra 2, N de N barra 1, N1, de T, N de N barra 2, N2, de T, vezes o φ de P1, sigma 1, N barra 1, depois sigma 2, N barra 2, assim por diante. Certo? Qual é a história aqui? A história é que você sabe como é que essa transformação atua numa componente do seu espaço de Hilbert. E o seu espaço de Hilbert final é o produto tensorial de todos os caras, né? Então, como é que é a generalização mais óbvia disso para o espaço produto tensorial? É a mesma coisa que o grupo de rotações. Você tem uma partícula de spin J1, uma partícula de spin J2, né? Você sabe que o grupo de rotações atua com a representação de spin J1 num espaço, com spin J2 no outro espaço. No espaço produto tensorial, o grupo de rotações vai atuar com a representação produto tensorial. Vai ser a transformação unitária, a matriz unitária associada com a spin J1 vezes a matriz unitária associada com a spin J2. Essa representação não é necessariamente irredutível. Em geral, ela é redutível. Isso a gente sabe por quê? Porque a gente conhece o que a gente chama de soma de momento angular. J1 mais J2 é igual a J1 mais J2, J1 mais J2 menos 1, até módulo J1 menos J2. Todos esses números eles caracterizam representações irredutíveis e dizem que a representação produto tensorial é uma soma direta dessas representações. Então você tem representações irredutíveis ali dentro. A sua representação é irredutível, é redutível, né? Então isso aqui pode ser uma representação redutível, mas a gente não vai se ater a esse ponto especificamente. Eu só quero chamar a atenção que o que a gente está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que a gente faz quando a gente faz soma de momento angular, certo? A gente considera a soma de momento angular. Então essa aí é a forma, né, que eu espero que a minha transformação assuma, né, quando ela atua sobre os estados livres, né? E agora a minha pergunta é a seguinte. A minha pergunta é sobre a matriz S. Certo? Quero saber como é que a matriz S se transforma por uma transformação de simetria interna. Como essa? Essa é a pergunta que eu quero responder. Beleza. Em princípio, né, matriz S ela foi constituída com os estados in e out, psi beta menos psi alfa mais, né? Eu poderia impor, né, isso é uma imposição que tinha um U de T, tá certo? Veja que eu tirei o subíndice 0 daqui
Porque eu estou imaginando que esse U de P vai atuar sobre os estados IN ou sobre os estados AUT. Vamos fixar essa ideia. Vamos supor que ele está atuando sobre os estados IN. Né? Então esse cara aqui vai atuar sobre um psi mais. Eu vou abrir o índice alfa aqui, tá? P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, assim por diante. Qual é a coisa mais óbvia que eu posso pedir, né, para uma representação unitária da transformação em questão sobre esse estado IN? Vou usar o conhecimento que eu já tenho sobre os estados livres, tá certo? Então eu vou pedir que ele se transforme exatamente do mesmo jeito, né? Que aqui eu tenho somatório N barra 1, N barra 2, D N barra 1 N1 de T, D N barra 2 N2 de T, vezes psi mais P1 sigma 1 N barra 1, P2 sigma 2 N barra 2, assim por diante. Isso de maneira nenhuma está dizendo que o, por enquanto, né, pelo menos, está dizendo que o U é igual ao zero. De forma nenhuma. Veja que o U0 está atuando numa base, está definido sobre uma base, e o U está atuando sobre outra base. Certo? Em princípio, sem mais condições sendo estabelecidas, isso estabelece um U de T que é diferente do zero de T. Só que esse cara aqui atua sobre estados livres e esse cara aqui atua sobre estados interagentes. Por isso que eu distingui. Falei, um é o zero, outro é o U. Né? Mas aqui são os mesmos deles, em princípio. É claro que com essa definição que está aqui, essa regra que está aqui, U de zero, U de T, U de T. Né? Deixa eu escrever, U de T. U de T' é igual a U de T'. Ou seja, com essa definição que está aqui, e com as propriedades que a gente já viu dos Ds, esse U, esse operador U que eu acabei de definir aqui, eu estou definindo ele, estou falando qual é o efeito dele sobre uma base, né? Esse operador U é uma representação unitária da minha transformação de simetria interna. Né? Então, em princípio, eu sei qual é a ação do U sobre o psi mais. Legal. Isso, para mim, será que é o suficiente para eu dizer qual é a ação do U sobre a matriz S? Quer dizer, como é que a matriz S se transforma? Não é. Não é o suficiente. O que mais que eu preciso aqui? Né? Vocês vão dizer, pô, mas espera aí. Você definiu o U, tá certo? Por quê? Eu acabei de falar isso. Né? Você disse qual é o efeito do U sobre uma base. Portanto, se você sabe o efeito do U sobre uma base, você sabe o efeito do U sobre qualquer base. Como é que você sabe o efeito do U sobre qualquer base? Basta você mudar de base. Usa a matriz de mudança de base que você vai ter isso. Ah, é? Tá bom. Então vamos usar a matriz de mudança de base. Né? Qual é a matriz de mudança de base? A nossa matriz de mudança de base, né, é essa que está aqui. Ó. Definiu, se não me engano, as coisas psi alfa mais é igual a integral d delta de S delta alfa
matriz de mudança de base é a matriz S. Aí já está mais ou menos respondido, né? Por que não dá certo, né? Por que eu preciso de mais alguma coisa? Por quê? Sim, é verdade que se eu conhecer o efeito do U sobre uma base, eu conheço sobre qualquer outra base, desde que eu conheça a matriz que faz a mudança de base. Mas a matriz que faz a mudança de base é a matriz S. E a matriz S é a solução do meu problema dinâmico, tá certo? Então eu não conheço, de fato eu não conheço, né? Na teoria está tudo certo, mas na prática eu não consigo fazer a mudança de base, né? Ou do mais para o menos, ou do menos para mais, ou do zero para o interagente, né? Zero para mais, zero para menos. Eu não consigo fazer nenhuma dessas mudanças porque eu não conheço em detalhe as matrizes de mudança de base, que tem a ver com a matriz S. Então, se eu quiser, por exemplo, né, pegar e usar essa estratégia aqui, o S beta alfa, ele é o psi beta menos, psi alfa mais, né? E eu vou supor que eu vou atuar com U de T unitariamente, naturalmente, sobre os dois caras. Isso aqui é verdade porque o U é uma transformação unitária, né? Muito bem. U de T atuando no psi alfa mais, eu sei o que é. Aquele cara que está lá, né? Agora, U de T atuando no psi beta menos é que eu não sei o que é. Eu defini o U de T em cima do psi alfa mais, né? Então, se a relação aqui entre o psi mais e o psi menos é assim, a relação entre o psi menos e o psi mais, né, é a seguinte. Certo? Isso que eu estou usando a unitaridade da matriz S, né? A matriz S é uma coisa unitária. Então, tá beleza. Então, aí, em princípio, a estratégia, psi menos, né? É isso que eu quero. Psi menos. A estratégia seria, pega o psi menos, substitui aqui dentro, aplica o U, né, linearmente sobre o psi mais, você sabe quanto dá o U sobre o psi mais. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é 1 igual a 1, mais nada. O resultado final dessa história vai ser S beta alfa. Não vou fazer a conta, não, deixo para vocês. É uma conta babaca, né? Certo? Não tem nada demais. Quer dizer, isso poderia ser uma estratégia para a gente descobrir como é que a matriz S se transforma. Eu aplico o U no psi alfa mais, está ali. Eu saberia quanto dá o U no psi beta menos, tá certo? O resultado que está aqui me daria a transformação da matriz S, né? Só que não dá. Me dá uma identidade. Eu já posso ficar muito feliz porque dá uma identidade e não uma contradição. Tá certo? O que eu tenho que fazer então? Não? Tem que impor uma hipótese a mais para sair desse zero que está aí, né? A hipótese a mais que eu vou impor vai ser a seguinte. A hipótese a mais é U atua da mesma forma em psi alfa mais ou menos.
Podia ter começado a brincadeira toda com psi menos, né? Alfa. Falar, olha, eu vou botar o U atuando no psi menos alfa, a maneira mais natural que eu tenho é repetir o que eu aprendi para a base livre, tá certo? E eu escrevo isso aqui, que é a definição da minha ação do U. É uma ação unitária, é uma ação que representa, que me fornece uma representação do U, né, sobre os estados in, né? Então está tudo bem. Posso repetir a mesma coisa para os estados out, dizer, não, é isso aí, tal, sobre os estados out, tá certo? Isso, portanto, é natural. Eu dizer que o U atua da mesma forma sobre os estados in e sobre os estados out. Ou seja, se eu fizer isso aqui, o mesmo U e não dois U's diferentes, eu podia dizer, tem um linha que atua sobre esses caras e produz outra coisa. Não, é o mesmo U. Eu estou dizendo, em princípio, que esse U que atua sobre o psi mais, esse U que atua sobre os psi menos, fazendo isso da mesma forma, é o mesmo U. Isso é não trivial. Falar isso é falar uma coisa não trivial. Veja que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, porque isso não é usual quando a gente considera um problema de autovalores, né? Por aí. Né? Isso não é usual. Eu estou dizendo que um operador atuando sobre uma base, ele dá um certo resultado de coeficientes, combinações lineares, em termos dessa base. Estou falando que outro operador poderia ser um linear, tá certo? Atuando sobre outra base, dá o mesmo negócio lá dos coeficientes em termos da outra base. E aí morreu o Neves. Eu sei que eu vou ter uma transformação unitária entre U e o linear, tá certo? Mas a imposição aqui é que U seja igual ao linear, tá certo? Essa é a novidade. Essa é uma novidade que me permite sair do meu loop lógico. Isso é uma hipótese. Né? Pensa bem. Essa é a coisa mais simples que eu posso fazer. É claro que se um operador atua sobre uma base, do mesmo jeito que o outro operador atua sobre outra, vai ter uma transformação unitária entre eles. Isso é fácil mostrar. Agora, que essa transformação unitária seja pura e simplesmente a identidade, isso é não trivial. Quem disse? Quem disse que é a identidade? Ninguém. Eu estou fazendo isso como hipótese. E a minha hipótese é a hipótese mais simples possível que eu posso fazer sobre a tal transformação unitária que tem entre os caras. Eu posso concluir que a base é menos de uma fase? Não. Não pode concluir, não. As bases são bem diferentes. Caso elas fossem iguais, você não teria um problema de espalhamento. Né? Não, o interessante disso é que você pode impor essa hipótese sem trivializar o seu problema de espalhamento. Essa é a hipótese mais simples que você pode colocar para resolver essa questão. Como a matriz S se transforma pela transformação de simetria interna, é a hipótese mais simples que você pode colocar. E, no entanto, não trivializa o problema. Ou seja, não deixa o problema se reduzir a um problema de partículas livres. Então, nós estamos fazendo essa hipótese. O U de T atua da mesma forma em psi alfa mais e psi alfa menos. É o mesmo U de T. Então, agora essa equação aqui me dá uma resposta completamente diferente. Tudo bem, isso aqui é igual a S delta alfa, sem problema. No entanto, né, agora eu posso pegar e substituir aquele U de T no psi beta menos, tá certo? Eu vou chamar de psi beta barra, só para não escrever esse monte de índices, tá certo? E alfa barra, né? Aqui, por exemplo, é alfa e aqui é alfa barra, a
diferença do alfa barra para o alfa é que os índices internos, né, os índices N, estão com uma barra em cima, só isso. Então vou usar essa notação aqui. Então você vê o seguinte, U de T se beta menos, tá certo? Vai dar somatório aqui dos N barras, né? N barra 1, N barra 2, tarará. Eu vou ter, deixa eu chamar de N barra linha, e vou ter somatório também sobre N barra 1, N barra 2, etc. E aqui dentro agora do cara, o U de T se beta menos vai dar os Ds de N barra linha 1. N linha 1 de T, D, N barra linha 2, N linha 2 de T, tudo isso se, que eu vou chamar de beta barra, menos, certo? E o U de T no psi alfa mais vai ser os Ds de N barra 1, N1, de T, D, de N barra 2, N2, de T, etc. Psi alfa barra mais. Certo? É claro que agora esses caras saem do produto escalar conjugando, esses caras saem do produto escalar sem conjugar, né? Então, o que eu vou ter aqui vai ser somatório, N barra linha 1, N barra linha 2, etc. Somatório, N barra 1, N barra 2, etc. D estrela, N barra linha 1, N linha 1. D estrela, isso é mais chato só para vocês não, isso é chato para mim também. N linha 2, N2 linha, de T, D, N barra 1, N1, de T, D, N barra 2, N2, de T, e aqui sobra psi menos beta barra, psi mais alfa barra. Isso é a matriz S de beta barra, alfa barra. Então, com isso, eu obtive uma lei de transformação para minha matriz S perante as simetrias internas. Com essa hipótese a mais, adicional. É óbvio que a gente só pode confiar numa coisa dessas se todas as outras coisas baterem, né, no meio da situação. Né? Então, preciso, né, que o resto da teoria que eu estou montando aqui funcione. Né? Que isso que está acontecendo aqui seja compatível com todo o resto das coisas que a gente está vendo. Então você vê o seguinte, eu podia tentar chegar nessa conta que está aqui, nessa hipótese que está aqui, de outra maneira. Tem uma outra forma de eu fazer isso. É utilizando essa equação que está aqui, ó. É a equação que diz qual é a ação do U0 sobre a base de estados livres. Se eu lembrar que a matriz S tem outra expressão, a outra expressão da matriz S é exatamente φ beta S φ alfa, onde os φs agora são estados livres. Tá certo? Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui é U de T φ beta, U d'H de T S, U de T, U de T, S, U d'H de T, U de T, φ alfa. Concorda? Quando isso passar para cá, vira U d'H, esse U d'H é o da 1, então isso daqui é a mesma coisa que eu escrevi lá, né?
cara que está aqui, eu vou chamar de S', tá certo? Olha só, o U de T atuando no φ dá a mesma coisa que dava o zero de T, desculpa, zero, né? O zero de T atuando no φ e o zero de T atuando no φ dão exatamente essa coisa que está aqui, ó. Então, tudo isso que está aqui, essa coisa horrenda e chata de escrever. Não vou escrever de novo. Eu vou escrever assim, ó. Isso aqui dá. Tá? Isso que está aqui, atenção câmera, isso que está aqui é igual a isso que está aqui. Não vou escrever isso de novo, estou de saco cheio. E o que sobra aqui? O que sobra aqui é exatamente o φ beta barra, o S' e o φ alfa barra. Tá certo? Se eu comparar agora isso que está aqui com isso que está aqui, só tem um jeito dessas duas equações serem compatíveis. Só tem um jeito. É se isso que está aqui for igual a φ beta S, φ beta barra S, φ alfa barra. Ou seja, se isso aqui for o S beta barra alfa barra. Mas para isso aí ser o S beta barra alfa barra, é preciso que isso seja igual a isso, ou seja, para alfa barra beta barra genéricos, S' tem que ser igual a S. Mas S' é o zero, S, o zero d'área. Então isso aqui está dizendo que o zero, S, o zero d'área é igual a S. Portanto, isso diz que o comutador de U zero com S é igual a zero. Quem é o S? Nós guardamos ele aqui, né? Estrategicamente. Isso parece até uma aula meticulosamente, né, planejada e preparada. O S está aqui. O S é o operador S, né? Ele é ômega d'área de T, ômega de T0. Quem é o ômega? Exponencial de IHT sobre IH cortado, exponencial de menos IH0 T sobre IH cortado. Condição para que o zero comute com o S é que o zero simultaneamente comute com H0 e comute com V. E, portanto, comute com H. Se isso acontecer, né, isso aqui vai acontecer. Cara, mas isso acontecer é um negócio que, né, a gente conhece bem. Né? A gente tem uma interpretação para isso. A gente diz, a evolução dinâmica do sistema não distingue se a operação de simetria aconteceu ou não. Isso é o que a gente está acostumado, né, a exigir, né, de uma operação de simetria. Eu digo, eu costumo dizer, uma certa operação, um operador representa uma simetria do meu sistema se ele comuta com o hamiltoniano. Nesse caso, eu estou dizendo que ele comuta com o hamiltoniano de uma forma específica, ele comuta com todos os pedaços do hamiltoniano, comuta com H0 e comuta com V. Ele não comuta só com o H inteiro, ele comuta com cada um dos pedaços. Quer dizer, o H0 tem que ser simétrico e o V tem que ser simétrico. As duas coisas têm que acontecer. Se isso acontecer, né, a gente está acostumado
né, a interpretar essa situação como isso é uma simetria do sistema. Então, pedir, né, essa lei de transformação para a matriz S é a mesma coisa, né? Isso não é um teorema, né? Então eu diria praticamente a mesma coisa que pedir que a minha operação de simetria comute com H. Tá certo? Ou seja, que o meu hamiltoniano seja uma função simétrica perante a transformação em questão que eu estou fazendo. Super razoável. Isso tem suas implicações. A implicação principal é essa hipótese aqui. Ó. Eu consegui chegar nessa equação e, portanto, chegar nessa dizendo que o U de T atua da mesma maneira sobre o psi alfa mais ou menos. É o mesmo U de T que está fazendo esse serviço. Alguns detalhes. O que você está falando dessa coisa de simetria, então já é visível quando você fala que o de T vai atuar da mesma maneira. Essa simetria já está visível ali. Sim. Agora... Está visível, mas está visível de uma maneira que a gente não costuma... Não, aqui está mais aparente. É. Aqui está mais na cara. Só que um detalhe que eu viajei um pouquinho aqui é que, tipo, esse lado de cá você está trabalhando com o de T. Você está fazendo exercício sobre ele e tal. Desse lado de cá você está trabalhando só com o zero de T. O zero, exatamente. É. Então seu U de T não necessariamente vai comutar com o hamiltoniano. O U de T vai porque eu vou seguir um passo adiante. Ah, tá. Aguenta a mão, eu já sigo esse passo. E detalhe, você está se restringindo também as situações em que a matriz, o operador S vai ser invariante. Então. Restringindo como assim? É porque poderiam existir situações, então, onde uma transformação não fosse uma transformação de simetria e o operador se modificasse. Ele só não se modifica porque é uma operação de simetria. Não, olha só. Feita a operação de simetria, o operador S, a matriz S pode se modificar. Espera aí, você está falando do operador S. Tá. O operador S, a gente quis impor, né, que ele não se modificasse como condição para que a gente concordasse com essa lei de transformação aqui, com aquela não. Certo? E aqui nós estamos interpretando essa condição que a gente impôs, que o operador S é invariante. O operador S será invariante. Claro que você pode descobrir alguma sutileza, alguma coisa que possa fazer com que o operador S seja invariante, eventualmente, sem que o cara comute aqui com esses caras. Mas se esse cara comutar com H e com H0, o operador S vai ser invariante. Essa que é a história. E essa condição aqui é uma condição familiar para a gente. Por isso é interessante abordar. Né? A parte final, né, que você está colocando aqui, né, ela vem do seguinte: quem vai ser o U de T? Né? A essa altura do campeonato, não há mais nada que nos impeça de simplesmente impor isso aqui. O U de T é o próprio o zero de T. Então essa discussão é completamente geral. Será que eu posso fazer essa discussão também para transformações de Lorentz, de Poincaré, etc. e tal? Infelizmente não. Porque no caso de uma transformação de Lorentz, por exemplo, você tem mistura de tempo com espaço. E isso interfere com a sua dinâmica.
Você tem os geradores de boosts que envolvem transformações envolvendo o tempo, além das transformações que envolvem as translações do tempo, que são pura e simplesmente hamiltonianas. Né? Então a discussão no caso de simetrias espaço-temporais, embora ela siga paralela a essa discussão até um certo ponto, ela bifurca a partir de um certo momento. Tá certo? Então, esse raciocínio final aqui, U de t igual a U0 de t, por exemplo, não será válido para discussões de simetrias espaço-temporais, simetrias de Poincaré. Mas isso é difícil perceber assim, falando assim, blá blá blá. Né? Você tem que pegar a coisa e fazer devagar, né? Para frente. Agora, no caso das simetrias internas, é justamente essa que é a questão. Tudo se resume à condição original de que as suas simetrias comutem com o seu hamiltoniano livre e que comutem também com o seu potencial, com o seu hamiltoniano de interação. Se isso acontecer, está tudo certo. Você conseguir construir um hamiltoniano que a parte é simétrica. Cada uma das partes deles é simétrica. Ok? Então, esse é um ponto sobre as simetrias internas. Então, em geral, o que a gente ganhou aqui? A gente ganhou a lei de transformação da matriz S. A matriz S se transforma desse jeito. Por uma transformação de simetria interna. O que você tem que saber? Você tem que saber esses Ds aqui. Ó, né? Você tem que saber esses Ds. Você tem que saber qual é a transformação de simetria que você tem nos estados livres, essencialmente. Tá? A discussão não vai mudar para os estados interagentes. Eu apago agora. Isso aqui vocês guardam de memória, né? Rapidinho. Não tem problema não. Tá bom, ninguém precisa guardar os índices nem nada. Mas só guardem esse esquema. D estrela, tarará, D, tarará. Vezes o S. É só isso. Só essa estrutura. Aí eu posso apagar isso tudo aqui. Só um comentário, Eric. É o seguinte, quando você me pediu para falar sobre simetrias internas, eu topei porque eu pensei o seguinte, isso aqui vai ser só um comentário. Aí depois, quando eu comecei a preparar o comentário, eu vi que eu precisar de várias outras coisas no meio da história, eu falei, não pode ser um comentário, isso tem que ser uma aula inteira. Entendeu? Então, se eu tivesse tido um pouco mais de consequência ao analisar a sua proposta, provavelmente você não estaria tendo essa aula agora. No outro. Mas acho que vale a pena porque vem coisa bonita aí. Vocês vão ver. Então, vamos dar um exemplo aqui de simetria interna, né? Um exemplo bem importante. É o seguinte, então supor que a gente tem um conjunto de transformações T, né, que constitui um grupo de Lie a um parâmetro, certo? Você tem uma coisa assim, T de θ bar é igual a T de θ mais θ bar. Um exemplo, né, que não é um exemplo de transformação de simetria interna, né? Mas, por exemplo, rotações em torno de um eixo são assim, né? Você roda por um ângulo, depois roda por outro, é a mesma coisa que você rodar pelos dois ângulos de uma vez. Né? Rotação não é uma transformação de simetria interna, ponto. Tá certo? Mas é um exemplo de um subgrupo a um parâmetro. Né? Essa é a ideia. Então, se isso acontece, né, eu vou ter um operador unitário, né, que vai representar o nosso T de θ, dado pelo seguinte, por exponencial de I θ Q. Pode parecer muito específico isso, né,
mas toda vez que você tem um grupo de Lie conexo com a identidade, você pode mapear todos os elementos, né, da vizinhança da identidade, pelo menos, em elementos. Você pode usar o mapa exponencial para escrever todos os elementos da vizinhança da identidade. Esse Q que está aparecendo aqui é o que a gente conhece como um elemento da álgebra de Lie do grupo de Lie. Mas isso não vem ao caso aqui. Basta que a gente entenda o seguinte: se o U vai ser uma representação unitária, o zero vai ser uma representação unitária, esse Q vai ter que ser um operador hermitiano, certo? Q igual a Q dado. Ele é um operador hermitiano e a gente vai fazer o seguinte: esse cara comuta com o hamiltoniano, né? Nós vamos também colocá-lo como comutando com o momento, né? Que são os rótulos que a gente está admitindo dentro da nossa, do nosso vetor de estado, energia e momento. Que ele comute com a energia e com o momento é muito razoável, porque isso é uma transformação de simetria interna. Ele não afeta os rótulos de energia e momento. Então, feito isso, é bastante fácil você mostrar que eles vão comutar entre si, né? Você aplica o Q num autoestado de energia e momento e aplica o P e o H sobre esses caras. Você vai obter a mesma coisa se você fizesse isso na ordem oposta. Se você tiver se esses autoestados constituírem uma base, os dois caras comutam, certo? Em suma é isso aqui. Então, a gente pode tomar o Q também como comutando com H e comutando com o operador de momento linear desses caras. Dessa forma, os autoestados, né, do meu problema, eles viram possivelmente autoestados do Q também, né? Então eu vou poder escrever, por exemplo, o estado de uma partícula, né, φ de P sigma n igual a Qn φ de P sigma n. Isso aqui é tudo que eu preciso, certo? Tudo que eu preciso. A gente lembra que aquele D fresco, né, que eu escrevi, ele vem da especificação da ação do operador U sobre os estados de uma partícula. E a gente simplesmente propagou isso para os estados de N partículas, para a representação produto tensorial. Então, se o Q atuando aqui dá isso, então o U0 de T de θ, atuando no φ de P sigma N, vai dar exponencial de I Qn θ φ de P sigma N, que é uma coisa assim, né? Delta N barra N e aí Qn θ, se a gente fizer Qn barra, né? φ de P sigma N barra somatório N barra. Então, esse objeto inteiro que está aqui é o meu tal D N barra N de T de θ. Certo? Então, já sei como é que a matriz S se transforma. Né? Agora eu só preciso, né, D estrela, D estrela, D estrela, né? D, um para cada partícula. Então aparecendo lá. Né? Então posso escrever essa formuleta aqui para a matriz S. S de T', sigma', N1, P1, né? Em T2', sigma 2', N2', parará, ponto e vírgula, P1, sigma 1, N1, T2, sigma 2, N2, etc. Né? Isso aqui vai virar o quê? Vai virar exponencial de Iθ, né? Qn1, né? Veja só, Qn que está aqui, está dizendo qual é o alto valor desse Q para essa partícula indexada por esses números quânticos N.
certo? Então, eu vou ter outra partícula indexada por N1, N2, N3, N1', N2', então, em princípio, esse Q pode variar de acordo com a partícula, né? Então, eu tenho Q, N1 mais Q, N2, mais, etc., menos, eu tenho estrela, tenho D estrela, tá certo? Todo mundo decorou, né? Já D estrela, D estrela, D estrela, D, assim por diante. Então, eu tenho estrela, então vai aparecer o sinal de menos. Q, N1', Q, N2', assim por diante, vezes a matriz S de beta barra, alfa barra. Beta barra vai ser isso aqui, P1', sigma', N1 barra linha, P2', sigma', N2 barra linha, P1, sigma', N1 barra, P2, sigma', N2 barra, assim por diante. N2 barra, nada disso. Que agora eu tenho os delta de N barra N, tá certo? Onde tinha N barra, aqui eu tenho um monte de deltas, como explicando esses caras, que vão matar essas barras. Isso aqui vai ficar N barra 1, N barra 2, N1, N2, assim por diante. Então, cara, isso é igual a ele mesmo vezes uma fase. Não pode, né? A igual ao exponencial de θ vezes A, solução A igual a zero. Ou θ igual a zero. Né? Como eu não quero que a matriz S seja zero, vou optar por θ igual a zero. Então, eu botei isso aqui, ó, somatório de Q NI tem que ser igual ao somatório de Q N'. Portanto, esses autovalores desse operador Q, tá certo? A soma desses autovalores tem que ser conservada. Se o seu operador Q for interpretado como operador de carga elétrica, isso significa que a carga elétrica tem que ser conservada. Tá certo? Por exemplo, por que eu interpretaria o meu operador Q como operador de carga elétrica? Né? Porque eu posso mostrar, né, em outro contexto, completamente diferente desse, né, que a simetria de fase, né, dentro de uma certa teoria, né, no caso a eletrodinâmica quântica, né, é gerada precisamente, quando eu digo gerada, eu digo ela pode ser representada por um operador unitário dessa forma, onde esse operador é exponencial de um certo operador hermitiano que tem como interpretação a carga elétrica. Ele pode ser escrito como a soma do operador de número de partículas menos a soma do operador de número de antipartículas. Isso está fora do nosso alcance, nesse momento. Tá? Eu estou falando de uma coisa que não dá para visualizar com a informação que a gente teve até agora. Né? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, o princípio geral é esse. Né? Se você tem uma simetria interna do seu problema, parametrizado por um parâmetro, né, os autovalores do teu operador Q vão ter que ser conservados. Eles vão ser rótulos do seu estado. Veja, seu estado físico é um autoestado por Q. Então esses Qs vão fazer parte desses Ns, que são esses rótulos aí. Então eles são rótulos do seu estado. Você pode dizer, isso aí é um número quântico, não? O que é um número quântico? O número quântico é um dos rótulos que caracteriza o seu estado. Portanto, esses números quânticos, eles são conservados aditivamente. Se você somar
todos os números quânticos associados com o estado inicial, eles são iguais aos números quânticos correspondentes para o estado final. Quem está enquadrado dentro dessa categoria? A carga elétrica está enquadrada nessa categoria, mas várias outras coisas estão enquadradas aí também. O número bariônico, né? Estranheza, hipercarga, coisas desse tipo, estão todas enquadradas aí, dentro dessas coisas. Rótulos de partículas elementares em geral estão enquadrados assim. Isso só abre um pouco a porta para vocês, né? Ainda não escancarou, mas abre um pouco a porta do estranho mundo das partículas elementares, onde esses rótulos que a gente está acostumado a ver, a ouvir falar, né, das partículas elementares, beleza, charme, não sei o que, são todos números quânticos que vêm de simetrias que, por sua vez, estabelecem leis de conservação na matriz S. Se você tem simetrias, você vai ter leis de conservação. Isso é um caso, é mais uma instância quântica do teorema de Noether. Tá certo? Terceira vez que é deduzido no curso. Pois é. Em outro contexto. Não, 3 contextos diferentes. Então, agora está respondido, né? Como é que conserva a carga elétrica, por exemplo, dentro dessa história? Né? Você tem que ter um operador que você interprete como sendo um operador de carga elétrica. Esse operador vai, eventualmente, é que a gente não disse como, né? Mas ele vai ser responsável por gerar uma simetria. Gerou essa simetria tem que ser uma simetria da matriz S. A matriz S é o cara que contém a dinâmica toda da sua teoria. E se for uma simetria da matriz S, isso implica numa lei de conservação. Tá certo? Hoje tá bom. Isso aí.